Ok. Bom, muito boa noite. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiapano. Estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. São 2h47 da madrugada do dia quinta-feira, 11 de junho de 2020. Temos bastantes notícias para os juízes em campo e também para as 60 agências de inteligência e o satélite. A situação exposta por livre e espontânea vontade do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, ao dar publicidade, ao dar notícia, ao estabelecer lide, ao estabelecer julgamento em procedência de um crime, estabelece a atenção às oitivas serem praticadas por 183 países. Fica estabelecido que há uma inquietação, há um desgosto, há uma não aceitação do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Corte esta que é formada por juízes constitucionalistas da Carta de 1988, para serem admirados pelo processo de formatar leis da Constituição de 1988. E o que está sendo visto, analisado e as denúncias pertinentes estabelecem que tudo o que foi formatado de informações que eles chamam de notícias falsas, em realidade são verdadeiras. Eles foram cooptados por senadores, deputados federais e presidentes da República, ajuizados a uma trama em conluio para formatar leis e delipendiar o Tesouro da República Federativa do Brasil. Isso já exposto, estava sendo feito pelas redes sociais, uma rede livre onde as pessoas se comunicam pela determinação da segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, que ela é universal, em que o cidadão pode se comunicar através de carta federal, através de telefone federal, através de correspondência federal. Eles infringindo a lei e entrando no sigilo das salvaguardas de correio, salvaguardas da lei da intimidade. O Supremo Tribunal Federal, composto por 11 ministros brasileiros natos, conforme determina o artigo 12, inciso 3, 4 da Carta Federal de 88, eles são nomeados pelo presidente após aprovação
da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Artigo 52, terceiro da Carta Federal de 88. Sua função institucional fundamental é de servir como guardião da Constituição Federal de 88. E importante ressaltar que a Corte, escolhida por uma autoridade que ocupa o cargo de chefe do país, pela forma da lei, não seria irregular. A escolha de cada ministro da Corte, porém, a forma como são escolhidos fica saber suspeita, pois o presidente da República tem aliados no Senado Federal, os quais dão seu voto para a aprovação dos ministros. Fica bem claro que a votação também é um negócio fechado pela presidência e os parlamentares, os quais sabem que a Suprema Corte julga os crimes cometidos pelas esferas representativas dos três poderes, pois pelo voto de cada senador, os ministros do Pleno da Corte ficam sob suspeita de vínculo político e estaria impedido de julgar os réus por seus crimes cometidos por parlamentares. E eles fazem proscrição, passam muitos anos sem julgar os réus por seus crimes. Atualmente, o mito cometido por parlamentares passam de não haver explicação. Eles estão ocupando os cargos de senador, deputado, tendo já respondidos a crimes anteriores que determinaram as suas prisões e que eles participaram de eleições que os levaram a ocupar cargos, sendo eles réus antes do pleito de votação. Então, ao manifesto do senhor Fachin, que ele proferiu o voto, realmente tipificou que há no Brasil, na República Federativa do Brasil, um aparelhamento do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Então, o mundo, o planeta, não compactua com tais elementos, porque todos eles estão baixo a suspeição do Tribunal Internacional de Nova York, estão baixo a suspeição do Supremo Tribunal Mundial de Haia, estão debaixo da suspeição da Corte Penal Internacional e eles estão inseridos numa trama mundial da nova ordem que estabeleceu a China, a ONU, a OMS e a OEA para reivindicar o mal feito. Os feitores, agentes de escravidão que compõem a Corte do Pleno do Supremo Tribunal Federal, eles têm a competência monocrática de 11 cartórios
e os seus juízes auxiliares, aos quais a maioria togados, concursados e que são requisitados para suporte dos cartórios nos 11 cartórios. Então eles detêm um orçamento bilionário para poder fazer frente a estes notáveis operadores da lei, a que pratiquem e formatem leis que vão fazer parte de aprovação no Senado e na Câmara de Deputados para beneficiar a nova ordem mundial, para beneficiar o Foro de São Paulo, para beneficiar a Orcrim, a máfia, a Omertá e o pendrive da geopolítica da Odebrecht, como também estabelecer as leis de invasão de terras por elementos que são arregimentados, não precisam de ter nenhum conhecimento acima do normal de estudos, são massa de manobra. Então, quando foi estabelecido no dia de ontem, dia 10, o julgamento aberto e prolatado a continuar na quarta-feira, na próxima quarta-feira, estabeleceu que os juízes do Supremo Tribunal Federal, não os juízes auxiliares, os ministros da Corte, os 11 ministros da Corte, do Pleno da Corte, eles não podem ser arguidos. Há também procedimentos de que nenhum cidadão, ninguém pode se aproximar deles, ou lhes dirigir a palavra, ou cumprimentá-los, porque eles podem tomar atitudes de determinar a prisão, como também não permitem tirar fotografias. Eles estão numa defesa em que eles alegam que eles estão se protegendo de ameaças das suas vidas e até agora não apresentaram provas. Nós sabemos e estamos cientes, os juízes em campo e também as 60 agências de inteligência, como também o satélite, que existe uma máfia internacional chamada Jassara, que ela tem a tarefa de queima de arquivo. Mas tudo isto é porque eles falharam nas suas posições de defender os membros do Foro de São Paulo. Eles alegam na intimidade que procediam conforme determinações dadas pelas suas direções, não deles próprios, mas sim deste aparelho que está atrás dos jesuítas, atrás do Foro de São Paulo, atrás da Omertá, da máfia e da Orcrim, como também do pendrive da Odebrecht. Então, eles fizeram, segundo eles, o que lhes foi determinado, persecutórios aos infiéis, aos que roubaram a nova ordem mundial, aos que roubaram para si. O sujeito desviou dinheiro, os ex-presidentes, os que fazem parte do Foro de São Paulo, eles desviaram dinheiros e foram presos porque
esse dinheiro não chegou aos partidos políticos de esquerda e que esse dinheiro era necessário para coaptar o conluio de 183 países na área parlamentar e também na área da Suprema Corte de 183 países. Então, o flagrante foi já visto e televisionado, áudio e vídeo, que estabelece o crime de ação que não corresponde a ser realizada e formatada para ser aplicada se é constitucional ou inconstitucional, porque é uma aberração. Ela avilta, ela estupra a súmula 14, ela estupra o conhecimento dos operadores da lei e coloca em evidência todos os membros do judiciário em 27 estados e 5.070 municípios que estão engessados, sequestrados pelo Supremo Tribunal Federal. Até hoje, os 700 processos do COAF estão em obstrução e também diligências de cartas rogatórias não estão andando. Então, o judiciário ele está parado, não por causa da pandemia, mas porque o pleno da corte dos 11 integrantes fazem parte do cartel dos soles. E, pasmem, já está sendo descoberto que eles também têm outros 3 cartéis que também recebem erário do tráfico internacional mundial de drogas. Então, todos esses erários, eles são vistos pelas suas posses, pelos seus bens, pelas suas institutos e pelas suas fundações, como também dos seus negócios particulares, que estão à vista e que já foram todos eles auditados e que há suficientes provas. Então, o temor das agressões que eles são vítimas são mútuas, porque as agressões vêm dos seus extorquidos deputados federais, extorquidos senadores federais, que, pasmem, o senador Renan Calheiros, que ocupou a presidência da Câmara do Senado, comprou 12 maletas, que cada maleta de escuta cibernética, de grampear celulares, grampear telefones sem fio, grampear telefones com fio, grampear conversas a 300 metros de distância ao redor de cada maleta. Está tudo criptografado no satélite, porque tal processo de escuta cibernética é feita através das ondas eletromagnéticas. Então, esta vasta prova de 12 maletas que grampeou ex-presidentes, ex-senadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores, prefeitos
vereadores e também pessoas que compõem o convívio no Senado, que servem para eles para servir água, café, até o ascensorista, o que leva eles para subir e descer de elevador. Tudo isso eles fizeram uma auditoria de saber se eles não eram elementos contrários ou se tinha algum procedimento que não abonasse para que eles continuassem trabalhando nas dependências do Senado Federal, da Câmara de Deputados e certamente cooptar pessoas que trabalham no Supremo Tribunal Federal. Então, as agressões entre os dois poderes, o poder do parlamento e o poder do judiciário, é onde reside o conflito. Não há conflito com o executivo. No momento, não. Então, eles estão querendo se auto-enganar ou botar a cabeça dentro do buraco em não aceitar que eles já foram vistos. Eles estão gravados, eles estão auditados e muito mais agora que eles procederam a mostrar a prova do crime, porque eles estão a julgar um procedimento monocrático que todas as suas intervenções, 90% das suas intervenções, elas são feitas monocraticamente em 11 cartórios para soltar traficantes de drogas, estupradores, assassinos. E cobram fortunas pelos seus alvarás de soltura. Essas liminares, elas nunca são julgadas na reunião do pleno da corte. Então, as notícias que estão sendo dadas através de quem vos fala, juiz corregedor, em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana, mostra que todos os reis, todos os príncipes, todos os presidentes que ocupam casas legislativas e também integrantes de cortes internacionais conhecem e sabem o que se trata. E a opinião pública, ela não está errada. Ela se manifesta naquilo que ela vê. Então, como as empresas de telecomunicações, elas não têm como monitorar ou estabelecer regras na intimidade do Correio Federal, que é a livre manifestação por telefone, por carta, por e-mail, através de notícias dadas pela intimidade dos seus participantes, que todos eles se identificam. Certamente, há indivíduos que utilizam esse processo para dar trote e que certamente eles têm que ser localizados, porque o sujeito não existe. Mas, como é uma liberdade pela segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, segundo artigo número 2 da Carta Constitucional dos Estados Unidos da América Universal, determina que não pode ser invadido
nenhum tipo de intimidade. E isso é fato, ato e circunstância de crime que eles processaram. Então, eles todos se unificando e sendo partícipes deste crime, não vão aprovar, e sim vão se sentenciar, mais uma vez, perante o planeta e a justiça internacional. Até aqui eu informei. Os resultados desta atividade eu não posso revelar. Maiores informações entraremos em contato. Senhores, por favor, viralizem isto para que chegue nos ouvidos destes indivíduos. Tenham vocês uma boa madrugada. Nós continuamos aos estudos. Boa noite.